Voltamos com mais Saúde na TV e hoje falando sobre esquizofrenia. Doutor, existe tratamento para esquizofrenia? Né? A gente já falou sobre causa, nós temos perguntas na internet. E aí, existe o tratamento? Sim, com certeza existe o tratamento. Como eu mencionei há pouco, é sempre importante que o diagnóstico seja feito de forma precoce. Para todas as doenças, né? Para todas as doenças. Para todas as doenças tem que ser... Em qualquer... eu volto a repetir, não só psiquiatras, né, mas assim, a medicina de Ourinhos ela é uma medicina renomada, né? Ela não deixa a desejar aqui nas especialidades médicas, a meu ver, em nada. Sim, está aumentando cada vez mais, né? Vindo profissionais novos, né? Até como o senhor mesmo não é daqui de Ourinhos, né? Não é morador de Ourinhos, mas vem para cá. A gente está tendo muito isso, vários profissionais que estão vindo aqui para Ourinhos, né? E a gente que agradece, né? Sim. Nós somos felizes em trabalhar em equipe, né? Então, assim, o diagnóstico precoce é importante para o tratamento. Agora, existe tratamento? Existe. Hoje, felizmente, graças à evolução da psicofarmacologia e das modalidades terapêuticas, cada dia que se passa, nós estamos aí com melhoria no tratamento. O tratamento ele é formulado em duas hipóteses. A primeira hipótese seria a hipótese que nós chamamos de terapia. Ou seja, o paciente recebe o que se tem chamado de psicoeducação, trabalha com a família, informa a família como deve se comportar, o que deve ser feito, psicoeducação. A segunda é a terapia, feita por um profissional psicólogo ou a multiplicidade, vamos dizer assim, a equipe multidisciplinar, trabalhar com o paciente, por exemplo, psicólogo, terapeuta ocupacional, né, enfermeiro, existe uma equipe para trabalhar, seria melhor, né? A segunda modalidade é o que se chama de terapia. Hoje tem várias terapias que tratam da esquizofrenia. O que tem mais citado em livro é terapia cognitivo-comportamental. Eu particularmente sou adepto da terapia cognitivo-comportamental. O próprio nome já diz que melhora a cognição e comportamento, né? Nós temos aqui, felizmente, também para vinda aqui em Ourinhos, né? A doutora Beatriz, que trabalha nessa área, trabalha inclusive... Vende aqui em Ourinhos, né? Inclusive no meu consultório, né? E a doutora Cibele, que também tem vindo trabalhar. A doutora Beatriz tem feito um trabalho muito bom, né? Ambas trabalham muito bem. E assim, essa modalidade daí tem as terapias que são voltadas, várias terapias, psicanalítica, psicodinâmica, enfim, são várias modalidades terapêuticas. Na psicofarmacologia, eu particularmente, claro que eu respeito todas as formas de tratamento, mas eu particularmente sou adepto a psicofármaco. Eu fiz psicofarmacologia. Então, na década de 50, um cirurgião, por uma questão acidental, descobriu uma medicação chamada clorpromazina. O cirurgião francês, Henri Laborie, ele descobriu a clorpromazina, que foi o primeiro medicamento que melhorava o paciente, porque ela sedava o paciente e diminuía uma das hipóteses que se tem na esquizofrenia, que uma substância do cérebro, chamada dopamina, ela se eleve, uma das hipóteses. E essa medicação atuaria na dopamina e diminuiria os sintomas de delírio e alucinação. Causa bastante sedação no paciente. A dopamina é a que ela aumenta que tem o indivíduo tem a crise. Sim, de delírio e alucinação. Né? Atividade dopaminérgica numa via do cérebro chamada mesocortical. Então, o que acontece? Criou-se, então, esse medicamento, que era um anestésico na época, e passou a ser administrado nas pacientes com esquizofrenia e outros transtornos. Hoje, graças à evolução da psicofarmacologia, nós temos o que nós chamamos de neuroléticos ou antipsicóticos atípicos, que eles melhoram pacientes sem efeitos colaterais danosos, como tinham os primeiros, que eram chamados de típicos. A esquizofrenia, ela tem tratamento, ela deve ser tratada com fármacos, ela deve ser tratada com modalidade de terapia, e o indivíduo que tem esquizofrenia, ele pode levar uma vida normal desde que ele esteja em tratamento médico e com equipe multidisciplinar. A crise, né, do esquizofrênico ali, ela diminui, ele consegue ter esse comportamento, né, sem crise, pode ter uma vida completamente normal, social, sem problema nenhum. Totalmente. O intuito do tratamento farmacológico precoce, para que você venha a tratar o indivíduo mais cedo, é justamente isso, é ressocializar o indivíduo, voltar ele na comunidade, para as atividades normais de vida diária. Os antipsicóticos, nós acabamos de falar, os atípicos, ele tem um mecanismo de ação mais voltado a esse tipo de finalidade, porque ele age também na parte afetiva, na parte ansiosa também do indivíduo.
Uma vez que o indivíduo está tratado, a doença não tem cura. Até o momento. Não tem cura? Não, ela não tem cura até o momento, ela tem tratamento. O indivíduo tratado, ele leva uma vida normal e ele tem remissão total dos sintomas. Ele não tem mais a sintomatologia, não desde que ele esteja tratado. Uma outra modalidade de tratamento... E vai para o resto da vida esse tratamento? Já que não tem cura? Por enquanto ainda não pode afirmar nada. Existe alguns estudos, ainda muito jovem para se falar, muito precoce, com terapia de célula-tronco no indivíduo que é diagnosticado ainda intraútero. Mas ainda não tem nada afirmado. Não tem como... possivelmente ele vai para o resto da vida sendo tratado. Ele vai tomar medicação, por enquanto, a gente não sabe o futuro, uma vida toda. Né? Os fármacos que, ainda bem que existem esses fármacos hoje. Né? Você imagina há 100 anos um indivíduo com esquizofrenia. Né? Por isso que criou um estigma, criou um preconceito contra o psiquiatra, que o psiquiatra fazia mal à saúde, que o psiquiatra dava choque na cabeça, que o psiquiatra mandava amarrar. O psiquiatra nunca fez isso. Tá? O choque, na verdade, que a gente chama de terapia de eletrochoque, ou eletroconvulsoterapia, aproveitando já para falar dessa modalidade, ele é uma modalidade quando você não tem mais resposta ao tratamento farmacológico. Aí entra-se com esse tratamento. Você entra com um medicamento que nós chamamos de antipsicótico, neurolético, trata o paciente por 4 a 6 semanas, o paciente não respondeu, você aumenta a dose, ou você associa um segundo, o paciente não respondeu, aí chama-se de esquizofrenia refratária, que não respondeu a 2 fármacos ou 3, aí você entra com um fármaco que nós chamamos hoje de clozapina. Tem que saber trabalhar muito bem com esse fármaco, porque causa alguns efeitos colaterais, né, desde que cuidado não tenha os efeitos colaterais. Quando não respondeu a esse fármaco, você vai aí potencializar com outros medicamentos. Quando não respondeu a nada, aí você vai tentar a eletroconvulsoterapia. E agora, mais recente, felizmente para a psiquiatria, existe, aqui em Ourinhos ainda não existe a modalidade, de um tratamento novo que se chama estimulação magnética transcraniana. Que seria? E seria um tratamento com o paciente, com um aparelho, através de emissão de ondas. Ele emite onda no cérebro do paciente e essa onda levaria ao tratamento a razão, a causa de base do problema da esquizofrenia, depressão bipolar, tem estudos até com epilepsia, até com dor crônica. Ela trabalharia no neurônio, né, atuando ali em ondas cerebrais, só que o paciente não tem o contato com o aparelho como tinha antigamente, que tinha que convulsionar o paciente. Isso não ocorre mais. Que era o famoso choque na cabeça. Hoje não. Hoje é um método que pode fazer em consultório, é um método seguro. Tem assim alguns riscos leves, mas nada se faz em consultório tranquilamente. É um método que está prometendo aí fazer, num bom sentido, uma boa briga com a psicofarmacologia. Isso não significa que os psicofármacos deixarão de existir, mas... Isso que eu ia perguntar agora, com esse avanço da tecnologia aí, um futuro aí, Dr. Davi acredita, assim, o senhor lá no fundo acredita que vai parar, que vai chegar um dia que não vai existir mais? Sua pergunta é bastante capciosa, né? Assim, porque nós não temos como ainda prever, né? Nós não podemos prevenir nada ainda, nós não temos essa capacidade. Sim. Mas a tendência é que a tecnologia na medicina, cada vez mais os recursos por imagem, os recursos dos aparelhos, eles vão substituindo métodos que antigamente, por exemplo, um bom cirurgião antigamente, chegava-se à conclusão de que o indivíduo tem um apêndice por uma palpação de uma região do abdômen, né? E a gente denomina de fossa ilíaca. Palpava, e essa sintomatologia chegava e abria o indivíduo e estava lá. Hoje você tem imagens, principalmente aqui em Ourinhos, que são fantásticas. Ficou mais fácil fazer diagnóstico. Em psiquiatria a gente não tem muito esse recurso ainda. Mas o tratamento tecnológico, ele vai sim, eu acredito particularmente, que ele não vai substituir o fármaco. Por enquanto eu não consigo acreditar nisso. Mas que ele vai prometer aí um tratamento de uma resposta positiva, isso não tenha dúvida, porque existe uma equipe em São Paulo já fazendo isso. Né? Ambulatório do HC, eu tenho contato com esse pessoal e eles estão trabalhando muito com a eletroterapia, né? Estimulação magnética transcraniana, né? Ou EMTR. O cérebro, na verdade, é uma máquina ainda que ninguém conseguiu desvendar, né? Por enquanto está muito longe. Está muito longe de chegar ali e desvendar tudo o que passa no cérebro, né, doutor?
Sim. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Deixa o telefone do consultório, e-mail, se tiver, telefone. É sempre um prazer gerar mais saúde, né? É isso Cada aí. vez mais saúde. Nós estamos aí para colaborar com a comunidade de Ourinhos, né? O telefone do consultório hoje em Ourinhos é 3026 4025, né? Aqui no Centro Médico mesmo, né? Estamos atendendo segunda, quarta e sexta-feira, né? Pode ser marcadas as consultas. Uma dica que eu gostaria de deixar para as pessoas que não são médicos, até mesmo para os médicos, tem um livro muito bom do professor de neurologia, né? Chama-se Antônio Damasio. O nome do livro é O Cérebro Criou o Homem. O Cérebro Criou o Homem. Aí fica uma dica do Dr. Davi. Para uma leitura saudável aí, que você vai entender por que você existe e por que você pensa. Joia, o próximo programa que eu fizer aqui, eu vou lembrar de trazer esse livro aqui para a gente mostrar, para deixar como dica aí. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Saúde. Sempre aí a gente vai estar falando, né, sobre a psiquiatria e sobre essa máquina ainda que ainda não foi completamente difundida, que é o cérebro, né? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo Mais Saúde na TV. Tchau!